Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E é motivo de grande alegria poder nos reunir mais uma vez em torno desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus nessa segunda-feira, dia 7 de maio de 2018, em que estamos vivenciando a sexta semana da Páscoa. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, depois capítulo 16, até o versículo 4a, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai nem a mim. Eu vos falei assim para que vos recordeis do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então vivenciando a sexta semana da Páscoa, já nos aproximando do término desse nosso tempo chamado Pascal, porque já no próximo domingo estaremos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor e depois, então, no próximo domingo, estaremos celebrando a festa de Pentecostes, coroando todo esse tempo pascal. E a liturgia de hoje, meus queridos amados irmãos, ela então nos convida a compreender que Deus, Ele jamais nos abandona, Ele sempre fez o possível para poder estar presente junto a nós. Só que Ele respeita a nossa liberdade em querer acolhê-lo ou não. E para aqueles que se abrem a essa ação redentora e salvadora de Deus, Jesus então pode permanecer. Esse convite que nós temos então ouvido ao decorrer desses dias que passaram, permanecer no Senhor, para que assim então possamos experienciar as suas maravilhas agindo na vida de cada um de nós. O evangelho que nós acabamos de ouvir, do Evangelho de São João, narra para nós o discurso de despedida de Jesus. Jesus sabe que é chegada a sua hora, ele vai para o Pai. Mas ele quer instruir bem os seus discípulos para que eles possam dar continuidade à missão a qual ele confiou a cada um deles e a cada um de nós também. Porque como discípulos, missionários do Senhor, também assumimos essa missão através do nosso batismo. E assim então Jesus vai falar que não nos deixará sós, enviará o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo. E de fato isso se concretiza em Pentecostes. Acolhemos o Espírito Santo que vem sobre a sua igreja e sobre cada um de nós, para poder então nos fortalecer, para poder nos libertar do nosso comodismo, nosso egoísmo e tudo aquilo que nos impede de poder então colocar em prática os ensinamentos do Senhor. E Jesus no Evangelho, ele vai mais adiante. Ele nos diz: Vós também dareis testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o início. Então a nossa experiência com Jesus não é para poder ficar guardada para nós mesmos, mas é para poder ser vivida e principalmente testemunhada. É assim então que as pessoas irão ver que em nós existe algo diferente, existe um diferencial. E esse diferencial é um Cristo vivo e ressuscitado. Não é um Deus que morreu, mas é um Deus que está vivo e presente no meio de nós, como Ele mesmo prometera de permanecer conosco até o fim dos tempos. E assim então, meus queridos amados irmãos, é preciso dar testemunho. Testemunho da verdade, para que assim então, Jesus, ele segue dizendo no Evangelho: estou contando essas coisas para vocês por quê? Para que quando chegar a hora vocês não fiquem abalados. Então Jesus nos prepara, nos capacita, nos molda, nos forma, para que nós possamos então ser seus discípulos. Mas para que isso se concretize e torne a repetir, é preciso se abrir a essa ação
renovadora e, por que não dizer, redentora de Jesus Cristo em nossa vida. Na primeira leitura de hoje, extraída da carta do livro dos Atos Apóstolos, nós temos então Paulo que continua a sua viagem. Entra em cidade, sai em cidade, anunciando o Evangelho, a Boa Nova de Jesus. E ali então, ele chega até uma outra cidade, e lá na porta então da cidade, no lugar perto do rio, ele observa então que parece haver oração ali. E ele vai, e chega lá e se depara com um grupo de mulheres lavando roupa, entre as quais Lídia, que era uma mulher então temente e zelosa das coisas do Senhor. E ali Paulo não perde a oportunidade de evangelizar, anuncia o Cristo vivo e ressuscitado. E assim então, ele anuncia a tal ponto de que as pessoas acolhem essa proposta de vida qual então Paulo anuncia, de vida nova. Porque, meus queridos amados irmãos, também nos dias de hoje, temos muitos irmãos que estão sedentos dessa vida nova, porque já estão gastando a sua vida com os prazeres do mundo e percebem que não muda nada, não dá sentido, não muda a sua história. Só que é preciso que hajam outros Paulos do nosso tempo, para que possam assim então dar testemunho da verdade e levem outras pessoas também a fazer a sua experiência com Cristo. Essa, então, a missão que Paulo cumpriu plenamente. Tanto que Lídia, ela pede, então, e é batizada, ou seja, ela é inserida também na comunidade de fé. E insiste para que Paulo permaneça na casa dela. É interessante a acolhida das pessoas que, quando encontram um sentido para a sua vida, querem então cada vez mais, têm essa sede de Deus e querem de todas as formas buscar uma forma de retribuir a essa missão que nos fora confiada de poder anunciar o Evangelho da vida. E assim, com o salmista de hoje, nós poderemos então cantar: o Senhor ama seu povo de verdade, e Ele ama. E a prova desse amor está que Ele enviou seu Filho único ao mundo, que assumiu a nossa condição humana, se fez um conosco, sofreu conosco, mas que jamais deixou de poder então fazer a vontade do Pai, de anunciar, de realizar o projeto a qual o Pai lhe havia confiado. E assim então, meus queridos amados irmãos, que nós também possamos fazer essa mesma experiência, de ter claramente qual a missão o Senhor confiou a cada um de nós. E que não hesitemos em colocar, em viver essa missão, para que assim o reino de Deus aconteça no meio de nós. E essa realidade que nós estamos inseridos, ela seja transformada. Porque essa é a vontade de Deus e Ele conta com cada um de nós. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos acompanhe nessa nossa empreitada, para que nós possamos então viver a palavra do seu Filho Jesus e assim possamos dar testemunho do Cristo vivo e ressuscitado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu querido amado irmão, o meu muito obrigado por fazer parte dessa nossa família e nos ajudar a evangelizar através desse meio de comunicação social que é o YouTube. E assim, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a gentileza. É fácil, você não paga nada. É só clicar aqui embaixo e inscrever-se. Ative também o seu sininho, deixe sua like, seu joinha, para que então esse nosso canal, esse vídeo seja fortalecido. E ajude-nos a divulgar. Continue aí fazendo com que a palavra de Deus possa alcançar os corações de nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.